Também pedir a presença dos pais que têm filhos de 0 até 16 anos. Por que até 16 anos? Porque se seu filho já tem 17 anos, essa palestra não serve muito para você, porque o seu filho já está formado, já está totalmente montado. É só oração, joelho no chão e pedir a misericórdia do Senhor. Se você fez o seu trabalho, louvado seja o Senhor. Se você não fez o seu trabalho, é só pedir para o Senhor a misericórdia. Então hoje nós temos um problema sério. Nós estamos inseridos no contexto do mundo. E aí, irmãos, queridos, nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade. Eu lamento dizer que hoje a grande maioria dos pais adotou a psicologia deste mundo hoje na criação dos seus filhos, inconscientemente. Eu quero ler com vocês, vamos ler alguns versículos. Bom, eu vou falar de outras tendências. Hoje, uma grande tendência é eletrônicos. Então nós achamos que se a gente compra equipamento eletrônico, celulares, iPad, a gente está amando nosso filho. Não. Eu vejo jovens com menos de 10 anos, já com Samsung S6. Menos de 10 anos. Ele precisa de um S6? Caríssimo. Precisa? O pai está sinalizando para ele. Tênis tem que ser dessa marca, daquela marca. Os pais sim, senhor, os pais compram. Hoje são os jovens que estão dominando os pais. Eles ditam as regras e os pais não conseguem dizer não. Os jovens nossos hoje não conhecem restrição, não conhecem limitação, não conhecem a palavra não. Cuidado, isso é uma mensagem subliminar para os seus filhos que vai afetá-los na frente. O filhinho chora, incomoda. Quantos são os pais que se sentam para conversar com os filhos? Quando eles têm 2 anos, 3 anos. Ah, mas o que o filho de 2 anos, 3 anos entende? É exatamente isso que eu estou falando. Enquanto você fica calado, o inimigo fica falando. Quando você começa a falar, o inimigo já falou para ele mais de 10 anos. Ele está acostumado com a voz do inimigo, não está acostumado com a sua voz. Então uma criancinha chora, o que os pais fazem? Dão para a criança um iPad, para a criança parar de chorar. Você está mandando uma mensagem subliminar para o seu filho, que ele está incomodando, e você está subornando o seu filho com um iPad. E o filho já sabe, se eu chorar, papai vai dar para mim coisas que eu quero. Você tem que entender a psicologia da criança. Quando ela chora, o papai já vai lá. Dá um iPad, chora, põe na frente da televisão. Ou seja, nós não queremos gastar tempo com nossos filhos, estamos ocupados demais nas nossas coisas, nos nossos projetos. Não temos tempo para os nossos filhos. E entregamos nossos filhos para serem entretidos pelo iPad, por televisão e assim por diante. Desde criança não existe um vínculo espiritual forte, emocional com os nossos filhos. O vínculo é muito pesado. Os discípulos, irmãos, daí os pais querem impressionar. Ô filhinho, invoca o nome do Senhor para o Ezra ver. Não! Você não invoca os dias normais, como é que vai invocar naquele dia? Ô filho, você não sabe invocar o nome do Senhor? Invoca ele para o Ezra ver. Não! Eu vejo, daí eu já entendi. Todo dia na casa é assim mesmo, ninguém invoca mesmo. Ele não tem o costume de invocar. Então hoje, irmãos, raríssimos são os pais. Por isso que eu chamei vocês aqui, porque tem tempo para corrigir. Raríssimos são os pais que se sentam com os filhos, celulares desligados, TV desligada, telefone fora do gancho,
para conversar com os filhos, passar para os filhos os nossos valores, falar para os filhos a nossa história, o nosso legado, a experiência de papai e mamãe quando eram solteiros, a experiência de vitória, as experiências de fracasso, como papai e mamãe se conheceram e juntos, antes de vocês nascerem filhos, as nossas experiências de derrota, de vitória, os milagres que nós experimentamos, o legado nosso. É ensinar a Bíblia, é ensinar os valores, é ensinar a dar para eles a referência da palavra de Deus. Hoje, os nossos jovens não têm a referência. A referência é o que os amigos falam lá fora. A nossa única referência tem que ser a palavra de Deus. Os nossos jovens hoje não sabem o que é o pecado. Cometem fornicação e quando falam, eu caí em pecado. E você se arrependeu? Eu acho que sim. Porque eles não sabem nem o que é se arrepender. Não tem ideia do que é santificação. Não tem ideia do que é o pecado. Não tem consciência. Nem do bem e do mal tem consciência. Do certo e do errado. O que agrada a Deus, o que ofende a Deus. E tudo isso está na palavra. Precisamos dizer para os nossos filhos: adultério, fornicação, sexo antes do casamento. Muitas vezes os irmãos falam: olha, isso aqui ofende o Senhor, eles vão para a casa dos pais fazendo. Tem mães que assistem novelas e tudo acham engraçada a novela, assistem, não perdem, e na novela tem um padrão moral baixíssimo. E vê a mãe vidrada, fã daquelas novelas, e às vezes dá muita risada, a filha pequenininha, isso é uma coisa boa. Daí começa a seguir o exemplo da novela. Quando cresce, a mãe fica apavorada: mas onde que a minha filha aprendeu isso? Da novela. Eu clamo a vocês, pais, vamos cuidar de nossos filhos. Um dia, quando você for julgar, ele não vai julgar o responsável da igreja se o nosso filho não entrar no reino. A responsabilidade é dos pais. É dos pais. Nenhum filho que você tem é seu, na verdade. Isso aqui é uma coisa que meu pai e minha mãe nos ensinaram, e isso tem nos orientado demais, a mim, Miguel, nossos irmãos, no serviço do Senhor. Tudo que nós temos hoje, a nossa vida, o nosso dinheiro, nossos bens, nossas empresas, a nossa família, tudo do Senhor. Você sabe que no 2000 eu perdi uma filha, minha esposa e eu perdemos uma filha, tá? De 7 anos e meio de idade. A dor foi muito. Mas eu dou graças ao Senhor para minha esposa, e eu, especialmente minha esposa, foi muito sério, ela foi muito séria em cuidar dessa filha nossa. E quando ela partiu para estar com o Senhor, ela tinha o Senhor. Certeza absoluta. E é isso que nos consola, sabendo que quando alguém parte, essa pessoa está com o Senhor. Mas mal sabemos nós que a janela tinha um selo, um carimbo nela, só que a gente não conseguiu ver aquele carimbo quando ela nasceu. O carimbo nela falou assim: válido por 7 anos e meio. Ou seja, o Senhor deu aquela filha para nós uma validade de 7 anos e meio. O Senhor tinha avisado: 7 anos e meio depois você podia recolher, só que a gente não sabia. Eu oro para que o Senhor recolha nenhum ente querido de ninguém aqui. Mas eu tenho que saber, nós vamos ter nossos filhos para sempre. Nada que temos é nosso, é tudo do Senhor. Nós apenas estamos cuidando das pessoas e das coisas pelo Senhor. É assim a nossa comunhão em casa. Havia comunhão, nós orávamos por todas as nossas necessidades. Até hoje, já com 3 gerações, a Mami, nossa geração, nossos filhos agora e até nossos netos, 4 gerações. Toda vez que há uma situação urgente na família, todo mundo para a fazenda, e nós temos 1, 2 dias de oração juntos. Tem que ter esse vínculo lá, esse legado. E na história da igreja também existe o síndrome da terceira geração. Então na história da igreja se aplica assim: a primeira geração é divina, totalmente de Deus.
A segunda geração é religiosa e a terceira geração é sem Deus. Nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos. Nós temos que ser proativos. Eu quero que cada um de nós, você com sua esposa, você com seu marido, hoje à noite, quando voltarem para casa, tenha uma conversa. Como queremos nosso filho daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Onde vocês os veem? Se vocês continuarem do jeito que estão, dando para eles tudo o que eles querem, sem restrição, sem limitação, e não falarem para eles a palavra do Senhor, não mostrarem para eles, sabe, irmãos, é uma coisa para vocês: o nosso filho só vai florescer se tiver alguma restrição. A restrição hoje, uma grande parte dos delinquentes e dos criminosos foram presos. O psicólogo conversa com eles, falando assim: se vocês pudessem voltar no tempo e voltar para a infância, como você gostaria que tivesse sido as coisas? Sabe o que a maioria diz? Gostaríamos que papai e mamãe tivessem dito não para nós. Hoje, no mundo de hoje, tem dinheiro, tá? Se não tem dinheiro, a gente pega em prestações, mas o negócio é manter o nosso filho feliz. Isso estraga, nós acabamos destruindo o nosso filho, matando o nosso filho. Capítulo 6, versículos 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar, irmãos, é meter insistentemente até entrar. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, hoje nós temos um grande quebra-vínculo, ladrão de tempo, é o celular. Em casa, marido e esposa estão conversando com a sim, querido, o que aconteceu hoje? Pois é, querida. E você, querido? E que olha no olho no olho. Quando seu filho tem conflito, quando ele sofre bullying na escola, quando tem conflito de identidade, até mesmo identidade sexual, ele tem coragem de falar com você? Irmão, já vi casos demais, e os pais choram de tristeza. Mas meu filho não me falou isso. Os filhos têm conflito, eles não procuram os pais, procuram os irmãos responsáveis, procuram os amigos e falam seus conflitos, choram, mas que tanto dos outros. Daí os irmãos voltam para os pais, olha, seu filho está passando por uma crise, tem que ajudá-lo. Mas ele não falou para mim. Por que ele não falou? Não tem vínculo. Não existe ambiente em casa para isso. Às vezes, quando a gente fala assim, nós vamos orar de 2 em 2, eu vejo o pai e o filho sentados lá, com os dois olhando para cima. Não consegue nem orar juntos. Tu as inculcarás a teus filhos. Olha só, isso mostra que tem que gastar tempo com os filhos. E delas falarás assentado, andando, e ao deitar-te e ao levantar-te. Vamos ler mais um versículo, vamos ler Deuteronômio 4, versículos 9 e 10. Essa noite o Wesley abordou alguns princípios muito importantes. Eu só queria também enfatizar em algum desses pontos, mas é bem rápido. Primeiro, desde o momento que nossos filhos nascem, até a entrada da adolescência, são 12 anos. Nós temos uma janela de 12 anos para semear. Porque quando entra na adolescência, começam os questionamentos. Já não recebem com simplicidade. Eu não sei qual a idade do seu filho, mas lembre-se, 12 anos. Se seu filho está com 6, você só tem mais 6. Nós precisamos ter esse sentimento de urgência também. Segundo ponto que eu queria tocar, desde pequeno, ensinar nossos filhos que eles são diferentes. Hoje, o mundo inteiro existe a moda, existe a moda de brinquedo, a moda disso, a moda daquilo,
Nossos filhos querem. Por quê? Por que eles querem? Porque todo mundo tem. É o momento que nós falamos, nós somos diferentes, nós não precisamos disso. Agora, se nós comprarmos para ser igual a outros, nós estamos ensinando eles a serem iguais aos outros. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Desde pequeno falar, nós somos diferentes, mas todo mundo faz. Todo mundo não. Nós e o povo de Deus, nós somos diferentes. Por isso que é uma necessidade de todos os pais se engajarem nisso. Por quê? Porque se nossa família for um mau exemplo, nós vamos fazer outros tropeçar. Nós precisamos salvar uma geração. E ainda mais um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 e 18, quando o Senhor diz assim, versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos negaram. Você sabe, o Senhor morreu para você não viver da maneira que o mundo vive, não viver da maneira tradicional. Ele morreu, nosso conceito, ele morreu por causa dos nossos pecados. Claro, morreu pelos nossos pecados, mas ele morreu para que você e eu, para que a nossa casa não viva do jeito que a gente vive, isto é, do jeito do mundo. Deve ser da maneira divina e da maneira santa. Essa é a visão que nós precisamos. Se tomarmos isso de uma maneira séria, haverá um caminho. Deus vai operar.